já recebeu carta de anuência, e tem 3 centros que estão pendentes, mas por burocracia, que são centros que vão participar do nosso projeto, da nossa rede. Então, já somos 35 no Change. Nessa figura não tem todos, a gente não consegue contemplar todos, mas tem grande parte dos centros participando, que para a gente é um motivo de muita alegria e muito frio na barriga. E continuando a atualização administrativa, a parte do Comitê de Ética em Pesquisa, o trabalho foi aceito pelo CEP do centro responsável do HC da USP, então isso já é um passo importante que a gente deu agora nesse último mês. A princípio, a gente submeteu o trabalho com 3 centros, que eram os que a gente conseguia a carta de anuência bem fácil para a gente dar andamento. Então, o trabalho foi aceito com o Centro da Beneficência Portuguesa, a Unicamp e a USP. Agora, o momento atual, a gente vai fazer uma emenda para acrescentar todos os outros 32 centros como participantes, e aí segue o mesmo caminho que a gente falou nas outras reuniões. Assim que o CEP do centro responsável autorizar, a Plataforma Brasil envia um e-mail para cada responsável de cada centro, e aí cada um vai no seu CEP local para ver qual documentação que precisa em cada serviço. Mas vocês são notificados. Cada responsável de cada centro recebe um e-mail falando que o trabalho foi autorizado e que o centro foi incluído. Então, a gente já deu um passo importante, que é o trabalho ser aceito no centro responsável. Trazendo a discussão da última reunião... Pode falar. Eu só queria fazer um adendo aqui, Fefa, que é o seguinte: nós fomos orientados pelo centro aqui nosso, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pela FIMUSP, de que se a gente fizesse uma submissão inicial mais rápida com o centro principal da USP e com os hospitais que tivessem com toda a documentação já preparada, que o processo seria mais rápido. E é isso que a gente percebeu que aconteceu. Então, a gente submeteu com o centro principal e 3 hospitais que já estavam com toda a documentação preparada, isso há 2 meses atrás. Esse projeto foi aprovado pelo Instituto Central, então pela FIMUSP, está totalmente aprovado já, com possibilidade de início da coleta de dados. Tá? Nos centros, nos outros 3 os hospitais já foram notificados os responsáveis de cada hospital para dar entrada com a documentação também. Então, um exemplo, do Sírio já foi notificado e o trabalho já foi aprovado no Sírio. Então, ao redor daqui 15 dias, a coleta no Sírio já pode ser começada. Tá? No mesmo momento, assim que o projeto geral foi aprovado no Instituto Central, que é a USP, que é a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Tiago já entrou com um adendo com os outros 32 centros. Então, agora, o que está em análise é essa aprovação para os outros quase 30 centros que precisavam ser incluídos nessa etapa 2. Então, é provável que nos próximos dias, eu vou colocar aqui 15, 20 dias, no máximo um mês, vocês de cada centro, por exemplo, a Nereida, que eu estou vendo aqui na tela lá, de Ribeirão, é provável que em 15 a 20 dias receba uma notificação de que um adendo foi feito, e Ribeirão Preto, que é o que a Nereida representa, recebe uma notificação para que ela dê entrada com a papelada localmente. Então, isso deve acontecer nesses próximos 15 a 20 dias. Tá? Esse era o processo que foi nos orientado que seria o mais viável e o mais rápido para que as coisas acontecessem. Então, é essa fase que a gente está agora. Te deu a entrada para que os outros 30 centros sejam aprovados também, tá bom? Como um adendo. Desculpa, Fefa, pode continuar. Imagina. Da última reunião que a gente discutiu bastante sobre o CIRS, né? Que uma das críticas que a gente tem ao MPIs, que são as escalas pouco usuais e escalas mais complexas de aplicar, e a gente viu o tanto de dúvida que gerou, né? Quando a gente começou a falar sobre como aplicar o CIRS. Aí a gente voltou para a literatura para a gente ver qual que era o melhor caminho para a gente seguir. E aí o artigo de validação do CIRS foi publicado no JAGS em 1968, um artigo preto e branco, e eles viram nesse estudo que teve uma boa confiabilidade entre examinador, usando um raciocínio que é um raciocínio simples, que depois que a gente acostuma, não é difícil a gente aplicar em cada sistema quando vai fazer o CIRS. Então, de forma geral, o raciocínio que eles usam para definir
entre 0, 1, 2 e 3 ou 4 pontos no CIRS, 0 é quando não tem nenhum problema no sistema avaliado. Então, por exemplo, problema cardíaco. Se não tem nenhum problema cardíaco, 0 pontos. Se tem um problema que não requer tratamento, que a gente trata com mudança de estilo de vida, tratamento farmacológico, que trata com mudança de estilo de vida, que não precisa de tratamento específico, que não tem repercussão no dia a dia, que tem um prognóstico excelente, é 1. Então, são as doenças leves que não têm repercussão no dia a dia. 2 é o comprometimento moderado, que a doença já precisa de tratamento específico, já começa a ter uma repercussão leve no dia a dia e um bom prognóstico. O 3 são os comprometimentos graves, que já tem um acometimento importante no dia a dia e o prognóstico mais limitado. E o 4 são as doenças graves. Então, as neoplasias graves, as demências avançadas. Então, todas as doenças que têm um prognóstico reservado pontua como 4. Então, pensando dessa forma geral, fica mais fácil para a gente tentar todo mundo seguir o mesmo caminho na hora de preencher o CIRS. E eles perceberam na validação que, usando esse raciocínio, a confiabilidade tinha uma boa confiabilidade interexaminador. Então, a gente vai seguir o caminho que o próprio CIRS, que o MPI usa, que é classificar dessa forma. Então, 0 é sem nenhum problema, 1 é um acometimento leve, que não precisa de tratamento específico, não tem repercussão alguma no dia a dia. O 2, que é o moderado, já precisa de tratamento e tem alguma manifestação no dia a dia. O 3 já é uma doença mais grave, com complicação, com prognóstico limitado. E o 4 são as doenças muito graves. E no nosso protocolo, o 3 e 4 já estão juntos. Então, eu trouxe o modelo do nosso REDCap para a gente lembrar quais são os sistemas do CIRS, né? E aí a gente classifica entre ausente, leve ou moderado e grave. Então, fica mais fácil. Então, eu trouxe um exemplo, por exemplo, o cardíaco, que avalia apenas coração. Então, se o paciente não tem doença nenhum, problema cardíaco nenhum, 0 fica no ausente. Se teve, por exemplo, um infarto 5 anos, que há mais de 5 anos, que não tem repercussão nenhuma, paciente completamente assintomático, ele ganha 1 ponto. Se ele tem uma doença presente compensada, que tem uma repercussão leve no seu dia a dia, então, por exemplo, uma insuficiência cardíaca que está com tratamento otimizado, que tem repercussão no seu dia a dia, ele entra como 2. Infarto recente, há menos de 5 anos, ou um teste de esforço alterado, ou uma angioplastia recente, ou o paciente com sintomas mais incapacitantes, ganha 3 pontos, e o quadro é a doença grave, que a gente pensa em cuidado paliativo no paciente cardiopata. Então, se a gente tentar usar esse raciocínio de impacto no dia a dia e sintomatologia, repercussão do sintoma no dia a dia, fica mais fácil da gente pensar em cada sistema. Eu acho que uma coisa que ajuda muito, né, Fê, foi essa junção do 3 com 4, né? É como o próprio sistema do MPI, ele junta o 3 com 4, que é onde poderia ter mais dúvidas aí, ele facilita. Então, a gente acaba tendo ou ausente, ou leve, ou moderado grave, né? Então, isso vai facilitar para a gente na nossa classificação também. E vão ter essas notas explicativas no REDCap também, isso vai ajudar muito também, né? Sim, e assim, se a gente pensar, por exemplo, a hipertensão, que foi um ponto que a gente discutiu bastante na última reunião, que a gente pensou, será que é por classe de antipertensivo, número de antipertensivo? Pensando que o que eles usam de raciocínio é a ausência da doença, doença com pouca repercussão no dia a dia, e doenças com repercussão no dia a dia, igual acometimento mais grave, o hipertenso bem controlado, que não tem sintoma nenhum no seu dia a dia, ele fica no 2, ele não fica no 3 e 4, né? Então, fica mais fácil a gente organizar o raciocínio pensando dessa forma. Então, depois a gente vai abrir um momento para a gente rever essa discussão junto, acho que até agora. Se todo mundo concorda, se acham que esse é o melhor caminho, se acham que tem algum outro sugestão de adaptação. Não sei se Queremos alguém quer ouvir dizer alguma vocês. coisa. Posso falar, gente? Sim, claro. Boa noite a todos e todas. Só volta um pouquinho, por favor, Maria Fernanda. Só fiquei em dúvida, na verdade, porque o 0 aqui é sem problema. Aqui no REDCap está como ausente, né? Uhum. Aí depois tem o mais 1, que seria o leve. Isso. Né?
Agora, e o mais 2? Ele está entrando já junto com 3 e 4 ou ele está entrando com 1? Com 1. Pensando no raciocínio que o 2, ele precisa de tratamento específico, mas ele tem pouco impacto no dia a dia. Então, acho que a forma mais fácil da gente raciocinar é por sintomas no dia a dia e prognóstico das doenças. Eu acho que é a forma mais fácil da gente objetivar. Não, porque eu a gente digo ali... usaria o 0, o 1 e o 2, o 3 e o 4. Tá, então o 1 e o 2 entram como leve, então. Entram como Naquela leve. classificação. E o Que são aqueles com moderado e bom grave que vai prognóstico. ser 3 e 4. É isso. Isso. Tá. Não, só uma dúvida mesmo. Obrigada. E aí, depois, mais para frente, quando eu for mostrar as outras escalas nossas do protocolo, vocês vão ver que a gente vai conseguir incluir, onde está o reset, a gente consegue colocar um lugar de ticar que abre a orientação de cada um. Mas já quando abre o CIRS, já vem essa orientação básica: 0 sem problema, 1 e 2 pouca repercussão e leve, 3 e 4 muita repercussão e prognóstico mais limitado. Então já vem explicado no próprio cabeçalho do CIRS. Mas eu gostei muito dessa inserção que a Nereida fez, porque realmente esclarece bem, ela deu a oportunidade para a gente esclarecer bem. Nós vamos transformar uma escala originalmente que teria 5 categorias, que vai de 0 até 4, numa escala que no MPI eles validaram assim de uma maneira mais simples, onde o 0 é ausente, não há nada ali, o 1 e o 2 são os casos leves, ele pontuou como leve, e o 3 e o 4 entra como moderado grave. Essa junção do 0 é ausente, então não há dúvida, né? Mas do 1 com o 2, a junção do 1 com o 2 e o 3 com o 4 acaba facilitando mais como nós vamos classificar isso no REDCap para o projeto Change, né? Acho que o professor Wilson levantou a mão, pode falar. Seguinte, Marlon, eu concordo com você de reduzir 5 para 3, ou com vocês, mas eu não sei se 0, 1 e 2 reflete a grande diferença que você tem entre um extremo e outro. Me ocorreu ficar 0, 2 e 4. Então, professor, na verdade, aí o que a gente está fazendo em relação a essa escala é seguir, a gente vai usar o MPI, que é a escala do Multidimensional Prognostic Index, né, que é a escala que é validada para uso em enfermaria de avaliação global. Então, a gente está seguindo, na verdade, como eles fizeram, né, como que eles... A pontuação, inclusive. Desculpa, professor? A pontuação, inclusive. A pontuação, inclusive. Na verdade, esse ausente leve e moderado grave, a gente pode até fazer isso que o professor sugeriu, deixar... Porque, na verdade, a gente não vai nem ver a pontuação, a gente vai ver escrito ausente, leve, moderado, grave. Aí a gente pode pontuar como 0, 2 e 4, não há problema, mas a maneira de pontuar não é um número, né? É uma classificação, ausente, leve ou moderado, grave. Mas essa sugestão, quando a gente for usar isso para outras coisas fora do MPI, é boa, de pontuar como 0, 2 ou 4. É porque aí que ele vira semi-quantitativo, né? É na hora em que você consegue dar um número para aquela casela. Isso, perfeito, isso mesmo. Alguma outra colocação, pessoal? Eu acho que do ponto de vista acadêmico, pessoal, desculpa, o ponto de vista acadêmico é o que nós vamos no próximo passo. A gente tem uns minutinhos ainda. Do ponto de vista administrativo, deve estar gerando em vocês, e fiquem à vontade para mandar e-mail e mensagens, dúvidas a respeito do REDCap, dúvidas a respeito, no sentido, quando que vai ter acesso o meu grupo todo, que são mais pessoas, tal. Hoje todos aqueles nomes a mais que vocês encaminharam para a Secretaria de Pesquisa aqui aqui do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, todos aqueles nomes a mais, por exemplo, a Nereida mandou nomes a mais do grupo de Ribeirão Preto para ter acesso ao REDCap, né? A Juliana mandou alguns nomes lá, de Goiás, né? O Marcos e o professor Hamilton mandaram da Santa Casa, o Marco Polo mandou lá de Brasília, e por aí vai pelo país todo, né? Hoje foram criados esses links de acesso para essas pessoas que vocês mandaram os nomes a mais.
Então, peçam, por favor, peçam para essas pessoas, se não estiverem aqui na reunião, amanhã acessarem, porque pode ter ido para o spam. Como é o próprio REDCap que manda, olha, foi criado um login de acesso, você tem que acessar e fazer sua senha. Isso pode ter ido para o spam. Então, peça para essas pessoas checarem o e-mail delas, que deve estar lá o convite para elas se cadastrarem no REDCap, tá? Então, a partir do momento que esse cadastro é feito, provavelmente, a partir de amanhã à tarde, tá? A partir de amanhã à tarde, vocês vão receber uma grande novidade, que é o acesso ao REDCap do centro de vocês. Então, a partir de amanhã, Ribeirão Preto já vai ter acesso ao REDCap de Ribeirão Preto, o Marco Polo representando Brasília, então é Brasília, o professor Paulo lá em Botucatu, a Beatriz lá em Natal, e por aí vai. Então, foram criados o REDCap para cada centro, e claro que a gente vai trabalhar isso em conjunto depois, mas é importante que cada centro tenha o seu próprio REDCap. Não foi um trabalho tão simples, foi um trabalho que a gente fez várias melhorias na plataforma antes de criar o REDCap que seria de cada centro. Então, a gente foi pensando como deixar mais fácil essa coleta de dados, como deixá-la mais simples, como já ter as informações diretas. A gente conseguiu acabar esse trabalho agora, então é por isso que foram criados esses acessos hoje, e a partir de amanhã vocês devem receber o acesso à plataforma de vocês. Uma coisa que pode gerar dúvida é assim, poxa, mas eu esqueci de passar o nome de alguns residentes que vão ajudar na coleta, eu esqueci de passar o nome de algum médico. Não tem problema, pessoal. Esse acesso está sendo dado agora, mas depois, conforme o tempo for passando e a coleta for iniciar de fato em cada centro, podem ser incluídos novas pessoas em cada centro para ter acesso à plataforma também, né? Nós incluímos os nomes que vocês mandaram, mas no segundo momento nós vamos poder incluir outras pessoas também. A gente só vai pedir para não fazer isso uma vez por dia. Olha, tem mais um médico aqui, ó, nós vamos ter que ter uma organização. Vai chegar um momento, provavelmente daqui um mês e pouco, em que a gente vai pedir, por favor, nos enviem nomes a mais que vão poder acessar o REDCap do seu centro. Então, isso é uma coisa que vai acontecer também, tá? Então, acho que em relação ao REDCap, isso era importante dizer. Em relação ao processo de ética, é até interessante vocês saberem, por exemplo, houve aprovação no Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas está começando a coleta oficialmente amanhã. Amanhã vai ser o primeiro dia que o HC, que é o centro original, vai começar a coleta oficial do Change, né? Os outros 3 centros que estão em vias de liberação, que é o Sírio, a Beneficência Portuguesa e a Unicamp, nós estamos na fase de liberação já bem adiantada, mas mesmo assim, cada centro tem uma particularidade. O que nós estamos, por exemplo, o Sírio já aprovou o projeto, então só falta a plataforma Brasil dar o ok final do Sírio, e o Sírio já vai começar a liberação. Na Beneficência Portuguesa, a Natália passou um processo um pouquinho diferente, então ela teve que levar alguns documentos a mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem recebido contato de vocês, de pessoal de Recife, de Manaus, do Sul, falando, poxa, aqui eles estão me questionando isso, aquilo. A gente sabe que haverá diferenças na cobrança do comitê de ética de cada local para algo a mais aqui, algo a mais ali, que é algo muito local, de vocês. A gente vai dar o apoio que cada um precisar, e é por isso que vai ser natural que a liberação ética vai poder acontecer, por exemplo, às vezes, 2 semanas antes em Ribeirão é comparado com Manaus. Às vezes, Manaus começa 10 dias depois. E se um centro for um pouco mais rigoroso nessa liberação, pode ser, por exemplo, estou chutando aqui que Recife exija documentos a mais, informações a mais. Pode ser que demore um pouquinho a mais. Então, isso é natural de um processo multicêntrico, que a gente possa ter uma diferença no timing, no tempo do começo da coleta em cada centro. É importante a gente dizer também isso, para não gerar uma ansiedade, né? Eu acho por que exemplo, aqui na Unicamp, Marlon, até para falar da dificuldade aqui, o André, que é o responsável pela Unicamp, eu tinha colocado ele como vinculado à Unicamp, e ele, pela Plataforma Brasil, é vinculado ao Hospital das Clínicas. Então, a gente vai precisar fazer esse ajuste, ele se vincular ao Hospital das Clínicas, que ele não é vinculado, para depois conseguir colocar ele como pelo HC. E se eu não conseguir fazer isso até o dia 10 de junho, eles só fazem do 1º ao 10º dia do mês.
Então, se eu não conseguir fazer até o dia 10, só vai ficar para o dia 10 de julho, entendeu? Porque aqui eu só consigo até o dia 10 de cada mês. Então, essas questões muito locais é que a gente não tem como controlar, e aí o responsável de cada centro vai acabar tendo informação, e pode ser que algumas desses pedidos vocês precisem do nosso apoio central aqui de São Paulo, aqui da USP. E claro que nós vamos dar todo o apoio, qualquer documento que vocês precisarem, qualquer informação, se é algo que o centro daqui possa contribuir, a gente vai apoiar, como eu já fiz a conversas, por exemplo, com o Lucas de Recife, já falei com alguém de Natal, também é sobre a liberação ética lá, então isso tudo é normal, vão surgir dúvidas que são locais, só vivendo o processo para a gente poder ver como que vai ser em cada local, né, em cada hospital. Algum questionamento, pessoal, de vocês? Ainda tem 1 ou 2 minutinhos para a parte administrativa. Podem perguntar. Eu acho que o que todo mundo quer é que a coisa caminhe, que chegue logo o aviso aí, que vocês possam dar entrada logo, né? A gente acredita que, como os outros 30 centros é como um adendo ao processo central, a gente acha que a resposta da plataforma Brasil vai ser rápida, e o aviso que vai chegar para vocês vai ser em breve mesmo, porque, como é um adendo, tende a ser mais rápido a liberação, né? A gente acha que até 30 dias aí, como já foi dada a entrada, um pouco menos que isso, então, tá bom? Então, vamos para a parte acadêmica, então, se não tem outras perguntas. Perfeito. Agora, no momento acadêmico, quem vai apresentar as escalas vai ser a Natália. Então, vou chamar a Natália para apresentar. Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos. Então, nós já falamos nas outras reuniões sobre, primeiramente, a TAGA, né? A gente mostrou como era feito o preenchimento dentro do REDCap e depois do MPI. Essas, com certeza, são os momentos mais importantes, até porque vão ser comparadas, né, essas duas ferramentas, e aqui vale a ressalva que vão ser momentos que vão ser cronometrados. Isso tudo vai estar bem avisado para vocês dentro do REDCap, e também só para informá-los que até o final, até mais ou menos metade desse mês, a gente vai também fazer a edição dos vídeos de treinamento. Então, tudo que a gente passou nessas reuniões do momento acadêmico, da aplicação das escalas, como que as escalas são preenchidas no REDCap, tudo isso vocês terão acesso em vídeos pequenos para poder consultar, para poder também disponibilizar para outros pesquisadores que vão fazer parte do projeto. Hoje, dando seguimento aí ao preenchimento do que está na plataforma do REDCap, a gente trouxe as escalas, a gente vai falar da Miniman, das escalas de fragilidade, né, a Frail e a Clinical Frailty Scale, vamos falar do ICOPE e falar do relatório de alta. Vai ser muito mais simples, né, do que das outras reuniões, porque já são escalas mais utilizadas por todos nós, mais conhecidas. Acredito, a gente trouxe essas escalas da íntegra, né, como elas foram, de fato, feitas, então, e aprovadas, então acredito que não vai ter aí muitas diferenças no que a gente já faz na nossa prática diária. Então, começando no Miniman, naquele mesmo layout do REDCap, lembrando que o REDCap ele é uma ferramenta bem inteligente e que tudo que a gente for preenchendo e que for aparecendo a mesma pergunta várias vezes, só que em escalas, em ferramentas diferentes, o REDCap ele já faz automaticamente, ele já recapitula essa informação automaticamente para a gente não ter que ficar ou perguntando novamente, ou tendo que voltar para ver a informação. E isso vai acontecer, por exemplo, na Miniman, né? Então, são as perguntas, né, em relação à parte nutricional, que a ingesta de alimentos diminuiu nos últimos 3 meses devido à falta de apetite, problemas digestivos, dificuldade de mastigação ou deglutição. A gente vai ter o local no REDCap para a gente apertar e já vai aparecer se não houve redução e se houve redução. Em relação à perda de peso, a mesma coisa. No REDCap também já vai estar disposto quanto que foi o range, né, dessa perda de peso, ou se não houve perda de peso. Vai ter também a parte da mobilidade, que vai estar também descrita no REDCap.
Se o paciente ele teve algum estresse psicológico ou doença aguda nos últimos 3 meses, sim ou não. E a parte de problemas neuropsicológicos e o índice de massa corpórea são informações que já vão ser automaticamente preenchidas pelo próprio REDCap. E como nas outras escalas e ferramentas, ele mesmo já traz a pontuação de triagem. E aí, abaixo da Miniman, fica especificado para a gente especificar exatamente a quantidade de quilos que o paciente ele perdeu nos últimos 3 meses, caso tenha ocorrido essa perda de peso involuntária. Então, como vocês podem ver, é a Miniman aí, o nosso feijão com arroz de todo dia. A escala Frail, né? Então, também vai estar disposta já com informações que a gente vai precisar responder e outras que o REDCap já vai trazer automaticamente. As que a gente vai precisar responder são se no último mês o paciente ele conseguiu andar 1 quarteirão sem dificuldade, e aí tem uma nota explicativa acima, lembrando que o sem dificuldade, o paciente ele tem que fazer isso sem apoio de outra pessoa, sem dispositivo e sem parar de descansar. Então, se o paciente ele não for capaz de realizar de forma totalmente autônoma essa atividade, ele vai ser considerado como não conseguiu, perfeito? E caso o paciente ele não seja capaz de responder de forma confiável, a gente pode dirigir a questão para o cuidador ou para o acompanhante do paciente naquele momento, tá? Seguindo, no último mês, conseguiu subir um lance de escada sem dificuldade, sim ou não? No último mês, sentiu-se cansado a maior parte do tempo, sim ou não? A parte do peso, novamente, já vai ter sido preenchida, e a questão da parte de comorbidades também já vai ter sido preenchida. Então, nesse caso, a gente fez aí a gente preencheu como se o paciente não tivesse nenhuma comorbidade anteriormente. Então, até apareceu na observação, o paciente ele tem 0 comorbidades. No caso de lá na anamnese, lá na frente do preenchimento, a gente tivesse colocado as comorbidades e apareceu o número de comorbidades, portanto, que esse paciente possui, perfeito? E, novamente, é feito o cálculo automático pelo REDCap da escala Frail. Isso tudo foi criado justamente para facilitar, né? Porque nós já vamos ter passado por essas informações todas anteriores, que doença o paciente possui, tudo. Então, para facilitar, já aparece o número que ele tem de doenças e você só clica se tem sim ou não. Quer dizer, o sim ou não já vai estar até clicado, na verdade, se sim ou se não, né? Isso. Lembrando que tanto a TAGA quanto o MPI, elas são anteriores a essa parte que a gente está falando agora. Então, muitas informações realmente já foram preenchidas, né? Quem teve a oportunidade de abrir o REDCap viu que tudo começa num processo de identificação, anamnese, medicamentos, e aí já entra na TAGA no MPI. Então, a gente já está falando mais ou menos aí, em termos de tópicos, já seria o 5º, 6º tópico lá do nosso REDCap. Então, muita coisa já foi perguntada anteriormente. Aí. Então, da Clinical Frailty Scale, também vai ter a pontuação, né? E aí, pode clicar, Fefa? No REDCap mesmo, a gente tem como acessar, então vai ter no cantinho superior direito, vai ter clique aqui para visualizar e a gente consegue visualizar o instrumento. Então, fica muito simples, a gente não precisa lembrar de cabeça, é só clicar, tanto no celular quanto no computador, essa página abre e a gente consegue, né, seguindo aí a escala clínica de fragilidade, a gente já consegue colocar o nosso paciente, já consegue classificar o nosso paciente. Eu acho que a escala clínica de fragilidade, né, Natália, Maria Fernanda, a gente estava dizendo sobre isso, do que vai ser apresentado hoje, é o que pode gerar maior dúvida, tá? Porque realmente depende da impressão do médico, ela foi feita assim, né? Eu coloquei no nosso chat, posso mandar para e-mail para todos vocês, se vocês quiserem, saiu um artigo esse ano na Age and Age, que os próprios criadores da escala clínica de fragilidade criaram uma maneira de pontuá-la usando uma classificação, em que você vai pela a questão se o paciente tem alguma perda para BVD, sim ou não, se ele tem perda para IVD, sim ou não, se ele faz alguma atividade física, sim ou não, se ele tem algum sintoma de cansaço, sim ou não, que são os pilares que ajudam a gente a pontuar na escala clínica de fragilidade. Se você vai
vai seguindo essa árvore de raciocínio, você pontua bem o paciente. Então, eu acho que a descrição, ela ajuda bastante, mas pode ser que principalmente essa rubricação desse ano, porque foi usado muito, foi falado muito da Clinical Frailty Scale durante a pandemia da Covid-19, né? Então, acho que essa publicação, que é um quadro que eles têm, é um quadro de uma única página, que você vai vendo, olha, o paciente tem alguma dependência para BVD, sim ou não? Ele tem dependência para IVD, sim ou não? Ele tem algum cansaço? Você vai indo a esse caminho que eles mesmos oferecem, fica bem fácil você graduar o paciente de 1 a 9. E eu acho que essa é uma referência que vai poder ajudar bastante a sanar qualquer dúvida que vocês possam ter aí no centro de vocês, tá? Uma outra escala que a gente vai utilizar é a ICOPE. Essa é uma escala que, não sei se todos conhecem, né? Ela é uma escala que, do português, ela vem de Programa de Atenção Integrada para a Pessoa Idosa, foi criada pela OMS e também vai ser utilizada, então, na nossa coleta de dados. Ela é uma escala simples também, as respostas são dicotômicas, é sim ou não. Ela avalia algumas áreas, então a parte do declínio cognitivo, a parte nutricional, a parte de mobilidade, de deficiência visual e auditiva e sintomas depressivos. Eu vou ler rapidamente para vocês, mas a ICOPE é uma escala que, inclusive, também dentro do REDCap, a gente vai ter acesso ao manual, tá? Então, o manual, ele deixa bem claro como faz a aplicação dessa escala, ele traz as particularidades, então acaba sendo uma escala aí bem de simples e rápida aplicação. Então, na parte do declínio cognitivo, ele coloca, né, se o paciente ele lembrou 3 palavras do 10CS, se acertou a data do dia e o local onde se encontra. Lembrando, então, que a gente já fez esses testes cognitivos anteriormente, então a gente vai já ter essa resposta, tá? Então, a gente vai falar sim ou não, se todos esses itens estiverem contemplados. Na parte de nutrição, se teve perda de peso não intencional superior a 3 quilos nos últimos 3 meses, ou se apresenta perda de apetite, isso também a gente já vai ter identificado aí pela Minimam. Na parte de mobilidade reduzida, vai se utilizar o teste de sentar e levantar da cadeira, né? Então, tem a orientação de como realizar o teste, né? O paciente, ele precisa ficar sentado, com os braços cruzados, sem apoio, e sentar e levantar da cadeira 5 vezes, e a gente precisa cronometrar esse teste. Se o paciente, ele conseguiu fazer levantar e sentar em 5 vezes em até 14 segundos, a gente pontua como sim, ele conseguiu. Se ele acabar fazendo isso num tempo superior, aí é não. Da deficiência visual, a própria ICOPE coloca, né, como se o paciente enxerga bem o suficiente para reconhecer um amigo do outro lado da rua, e para conseguir ler um livro, revista ou jornal em condições de boa iluminação e usando óculos, né? Então, se o paciente ele tem uma deficiência visual, mas usa o óculos para correção, é considerado, né? Vai ser considerado em ele usando óculos. Se ele conseguir enxergar bem o colega do outro lado da rua, se conseguir ler, sim, a gente pontua, se não, não. Em relação à perda auditiva, no próprio ICOPE também coloca se o paciente ele é capaz de ouvir e entender uma pessoa falando em tom de voz normal, né? A gente pergunta e também a gente vai ter o insight, né? Porque a gente vai estar conversando com o paciente. Em relação a sintomas depressivos, a gente vai perguntar sobre as últimas 2 semanas, se o paciente se sentiu para baixo, deprimido ou sem esperança, ou se ele teve a questão da anedonia, né? Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas, tá? Novamente, uma vez que a gente preencha todos os tópicos, o próprio REDCap já faz a pontuação do nosso ICOPE. E como vocês podem ver abaixo, então, tem o manual, tá? Que é acessado diretamente para o REDCap. Fazendo isso, depois a gente tem uma parte do exame físico, né? Passando por essas escalas, então, passando a anamnese, a MPI, a TAGA, a Minimam, o ICOPE e as escalas de fragilidade, a gente tem mais uma parte no REDCap, que seria para o exame físico, né, que são dados de sinais vitais, do exame que a gente vai realizar no paciente,
E o REDCap vai trazer para a gente a avaliação prognóstica, que é um resumo de tudo que foi aplicado. Então, vai trazer o índice da estaga, vai trazer também a pontuação do MPI e do CCI. E no final tem a última pergunta, né, em relação à parte prognóstica, que é, na opinião do médico examinador, qual a probabilidade desse paciente morrer nessa internação, né? Então, e aí também o REDCap vai dar as opções aí de muito baixa, baixa, pouco, em relação à probabilidade. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? E eu vi que alguém colocou no chat se em relação à escala de fragilidade, se é para fazer no momento atual. E é sim, né? Em relação ao que o paciente ele se apresenta para nós na hora que a gente fizer a admissão na enfermaria. Não, Natália, aqui tem uma correção aqui, né? Na verdade, achei essa pergunta da Iana até excelente, né? Porque o que a gente quer saber em relação à fragilidade, Iana? O que a gente quer saber como que o paciente era antes do momento agudo, né? Então, a gente quer saber antes. Então, o que vai valer é aquela informação... Não sei se você vai lembrar que na TAGA a gente vai até perguntar como que o paciente era um mês antes da admissão hospitalar para atividade básica de vida diária e como que ele está agora, como que ele é agora. Para graduar na fragilidade, tanto no Frail, que pergunta aquelas duas perguntas para subir um lance de escadas, quanto para caminhar um quarteirão, quanto na escala clínica de fragilidade, que é muito baseada em atividade de vida diária, que é básica ou instrumental, a gente quer saber como ele era na fragilidade antes do problema agudo, um mês antes de internar, tá? Então, para fragilidade, é importante saber que você quer saber como que é o status basal dele, como que ele é no dia a dia antes do problema agudo. Isso que é importante. Já o ICOPE, se você prestar atenção nos itens do ICOPE, você vai ver que não tem como, é como ele está naquele momento. Você vai estar testando ele naquele momento da admissão mesmo, que você vai estar perguntando como é que ele enxerga no dia a dia dele, claro que, mas aí não importa muito a questão aguda ou não, né? Então, o ICOPE, isso fica menos, isso é menos relevante, mas para a questão da fragilidade é o basal. A gente levou muito a sério aquilo que vocês falaram de usar 3 meses antes ou um mês. A gente fez uma revisão grande da literatura e conversou até com alguns pesquisadores americanos e ficou de que a gente vai considerar a funcionalidade um mês antes da admissão hospitalar mesmo. Então, é essa que vai ser usada para a gente ver se o paciente era frágil ou não antes do problema agudo. Então, acho que eu respondi essa pergunta, né? Alguma outra dúvida? Alguém levantou a mão? Alguma pergunta? Não, Marla, eu tinha levantado por causa disso, porque eu achava que era um mês antes mesmo, né? E da fragilidade, mas já foi respondido. Obrigada. Isso, um mês antes. A gente vai seguir o exemplo que o próprio Rockwood fez em vários estudos dele, de considerar como o paciente estava um mês antes da admissão. Claro que isso... A gente poderia ter prós e contras de usar 3 meses ou um mês, a gente sabe disso, né? Mas o que fica melhor estabelecido pela literatura é que se a gente pegar um mês antes é um prazo adequado, até para a questão de viés de memória, seria a melhor opção, né? Então foi isso. O professor Milton levantou a mão. Professora, a gente está sem o seu som, precisa... A pergunta é sobre a probabilidade do paciente falecer durante a hospitalização. Quer dizer, qual é que seriam os critérios? Porque esse processo pode ser muito subjetivo e, teoricamente, quanto mais idoso o paciente for, maior a chance dele vir a falecer. Mas será que só a idade nós vamos levar em consideração? É essa a pergunta. Não, acho que não, né, professor? A gente está fazendo esse projeto todo para mostrar que a idade não é o principal fator, outros fatores impactam, né? Agora a gente vai mostrar um pouco o momento da alta hospitalar. A alta hospitalar vai ser exatamente isso. O paciente que faleceu,
ele teve uma alta por óbito, né? Ele foi de alta por óbito e vai ser preenchido de uma certa maneira a ficha. Se ele não faleceu, ele está recebendo uma alta vivo, quer para casa, quer para uma instituição de longa permanência, quer para algum outro setor que ele esteja sendo encaminhado, essa ficha de alta é preenchida de uma outra maneira. Então, na verdade, o óbito vai determinar muito como é que é o preenchimento da ficha do momento da alta, né? E a gente concorda que não é a idade aí, com certeza nós vamos dar uma alta para muita gente com 90 e poucos anos aí, perto dos 100 anos ou até mais aí, com mais de 100 anos, tomara, né? Ô Marlon, e só um adendo, essa pergunta é bem subjetiva mesmo, até teve um artigo que foi o artigo que começou a fazer essas perguntas para os médicos, né, de quanto o médico avaliando o paciente sem qualquer tipo de escala anteriormente, como que ele avalia a porcentagem pela experiência dele, até aquela um pouco questão do feeling dele, que ele achava que o paciente tinha chance de falecer. Então, essa última pergunta, ela é para ser bem subjetiva mesmo. Aí, com o nosso olhar, com a nossa avaliação, com todas as escalas, né, assim, qual que é a nossa posição? Normalmente não se define, a gente não é para se definir entre nós exatamente o que cada um vai levar em consideração, mas é para ser uma pergunta muito aberta e muito subjetiva. E a ideia aqui, professor Milton, é que esse dado ajude a gente a mostrar o quanto o médico, apesar da opinião dele ser muito importante, provavelmente tem um potencial prognóstico muito relevante, porque daí o médico junta todo o background que ele tem de formação acadêmica, de experiência clínica, de atendimento ao idoso, mas o quanto, apesar de tudo isso ser relevante, ser impactante para predizer o óbito, o quanto ele precisa de ferramentas como essas que a gente está implantando nesse estudo para poder predizer, né? Porque a gente já fez isso com a TAGA uma vez no Hospital Dia aqui do HC. O que a gente mostrou é que o médico tende a exagerar um pouco no prognóstico ruim quando o paciente é mais frágil. Ele acha que vai morrer mais, que vai perder mais funcionalidade do que o paciente acaba realmente perdendo ou piorando nesses próximos 6 meses após a doença aguda. Foi o que a gente conseguiu mostrar. Tem uma associação muito forte com o desfecho, quer dizer, a opinião do médico pesa muito e tem um valor, mas o que a gente viu no nosso estudo é que o médico tendia a exagerar um pouquinho no prognóstico. E é isso que nós vamos poder avaliar com o Change, né? Ver como é que fica nesses diferentes cenários aí, de diferentes cidades, locais e hospitais. Então, Marlon, voltando à minha pergunta, veja, talvez a estrutura da pergunta possa ser levemente alterada. Tipo assim, baseado na sua avaliação, qual a sua definição prognóstica? Talvez fosse melhor assim, para evitar vieses, como você falou, ele é muito frágil, é muito idoso. Me incomoda, em particular, que às vezes a definição do prognóstico é pela idade, e não pela performance do paciente. Tá certo, professor. A gente vai rever essa pergunta, então. Maravilha. E eu acho que é super interessante, professor, só porque a gente vai ter o dado subjetivo da impressão clínica, da impressão subjetiva do médico, né? E aí a gente vai ter todo o que a gente pegou de informação na TAGA, no IPI, na avaliação de fragilidade, no dado de exame físico, de motivo de internação, para relacionar com os fatores que foram mais, o que tiveram maior peso, né, no desfecho. Então, a gente pode perceber exatamente o que o Marlon falou, que a gente acha que vai falecer, e aí quem teve uma pontuação melhor na TAGA, quem teve uma pontuação melhor na IPI, a gente viu que deu alta, que não faleceu, que teve alta. Então, vai ser legal porque a gente vai ter os dados objetivos das escalas preenchidas até então, até o momento do óbito, né? E a avaliação subjetiva do médico. Então, acho que vai ser uma coisa legal de comparar, né? Tudo bem, tudo compreendido. Obrigado. Vamos continuar, Natália, então? Agora eu vou continuar o finalzinho, que é o relatório de alta, que aí já é a última etapa do REDCap, né? E lembrando que o REDCap a gente preenche em momentos distintos. Então, a primeira avaliação do REDCap a gente deve fazer nas primeiras 24, 48 horas da internação. E o relatório de alta a gente faz no momento da alta.
Na alta, a gente preenche data de alta, automaticamente já puxa tempo de internação, o desfecho, se foi alta, se foi transferência ou óbito na internação, e o destino, aí quando a gente abre o destino, tem ambulatório, instituição de longa permanência, abre todas as opções. No resumo da internação, a gente coloca se teve alguma intercorrência, então os principais pontos, lembrando que todo esse material que a gente preenche no REDCap, ele pode ser impresso e anexado no prontuário físico, né? Então a gente pode usar isso como uma documentação. Então a gente pode fazer um relatório de alta, como a gente faz normalmente do paciente, que a gente anota as intercorrências, os antibióticos, tudo que aconteceu na internação, a gente coloca nesse campo. Se foi diagnosticado infecção durante a internação, não ou sim, aí quando a gente clica no sim, ele abre as opções de sítios de infecção. Se foi diagnosticado delírio durante a internação, se teve algum procedimento cirúrgico durante a internação e os novos diagnósticos que foram feitos durante a internação. Quando a gente tinha, porque esse meu paciente, ele tinha internado por uma questão de anemia, acho que não sei se deu para perceber do decorrer da história, mas era um paciente saudável, sendo uma comorbidade com anemia ferropriva. Então, a gente fez um diagnóstico de uma neoplasia, e aí, quando você clica neoplasia, já abre os sítios primários de neoplasia. Número de medicamentos prescritos na alta, isso a gente preenche, não puxa automático, porque não necessariamente a medicação de internação foi a prescrição de alta, né? Então, a gente prescreve, e quando coloca a numeração de medicação, abre a mesma tabela da template de medicações em uso, para a gente colocar todas as medicações, dose e que o paciente recebeu na alta. De recursos hospitalares, então, se precisou de suporte de oxigênio na internação, se recebeu alimentação por via alternativa, se recebeu transfusão de hemoderivados na internação, e se na internação foi proposto cuidado paliativo. Paciente que não foi internado para cuidado paliativo e foi proposto cuidados paliativos durante a internação. Aí a gente faz a taga novamente, então lembrar os 10 componentes da taga, a gente faz a taga no momento da alta, e lembrar que nesse momento a gente deve novamente cronometrar, porque é um dado importante, né, que a gente quer chegar numa escala, uma avaliação geriátrica compacta. Então a gente vê os 10 componentes da taga, então contexto social, se ele teve acompanhante na internação, e quem foi o acompanhante, qual período que ficou com o paciente, com quem ele irá morar, com que frequência deve contar com a ajuda de alguém, no caso de ficar acamado, um telefone para contato, uso de sistema de saúde, se necessitou de admissão em unidade de terapia intensiva durante a internação, se sofreu queda na internação, os medicamentos, então a gente puxou lá no relatório, a gente prescreveu no relatório de alta, medicamentos prescritos na alta, automaticamente o REDCap puxa essa informação. Funcionalidade, a gente preenche as atividades básicas de vida diária no último dia de internação, então em que condição que esse paciente está recebendo alta no momento da alta hospitalar. Cognição, se teve uma mudança significativa na cognição desde a admissão, se é não, fecha as outras avaliações, se sim, se teve uma mudança significativa de capacidade cognitiva durante a internação, a gente preenche novamente o 10CS. Automaticamente ele abre o 10CS para a gente preencher novamente. A autopercepção de saúde, o humor, nutrição, que esse foi um ponto que a gente discutiu, né, do peso ser estimado, do peso ser medido, e a gente falou que em algum momento no protocolo a gente vai deixar registrado o peso aferido. Então, o peso medido na internação, a gente coloca peso, altura e automaticamente calcula o IMC. Velocidade de marcha, para aquele que é capaz de deambular. Então, a gente faz como fez na taga inicial, medida em 2 tempos. E a gente registra o tempo de cronometrado para preenchimento da taga. A pergunta de opinião médica também, uma avaliação subjetiva. Na sua opinião, qual a probabilidade desse paciente morrer nos próximos 12 meses? E também uma avaliação subjetiva. E aí finaliza o nosso REDCap. Então, a gente passou por durante as últimas reuniões, por todo o nosso protocolo de avaliação do paciente internado. O professor Paulo levantou a mão.
Pode falar, e depois queria até ouvir o professor Milton de novo, se ele acha que a pergunta, como está ali no final, também ficou, se ele acha que está boa do jeito que foi feita, sobre a estimativa do risco de morte que foi feito ali no final. Mas vamos lá para o professor Paulo, então, o senhor levantou a mão. Boa noite a todos. Maria Fernanda, volta só no contato telefônico, se você puder. Aqui, você tem o telefone para contato, só tem, acho que para facilitar, como tem grupo internacional, acho que poderia colocar o DDI, o DDD e telefone. Então, você vai ficar com um monte de números, você não vai saber o que é. E acho que valeria a pena abrir e também quem faz o contato, abrir 2 campos de contato, viu? Que às vezes um do próprio paciente e um de alguém do acompanhante. Senão depois eu acho que o sistema já está preparado para anotar vários contatos, professor, mas nós vamos checar isso. Checa isso, porque eu estou tendo experiência, estou fazendo um trabalho de campo aqui com a Coronavac, a gente tem 5 contatos e normalmente a gente não consegue achar as pessoas. É um caos. Né? Então, e esse ponto é super importante mesmo, professor, porque a gente vai fazer ligação telefônica, né, para o segmento do paciente. Então, quanto mais, coloca pelo menos uns 3 contatos de familiar, de algum cuidador do próprio paciente e alguns outros contatos. Porque, olha, isso é uma coisa que a gente pensa que não dá trabalho depois. E perde muito contato depois. Só e isso. também não esquecer, Paulo, eventualmente o nome do contato. O nome do contato, colocar o telefone e o nome. Você abre o nome e o contato na frente. E acho que é importante colocar o DDD, o DDI e o DDD. Certo. Aqui realmente a gente tem feito isso, tem anotado 5 contatos diferentes de cada pessoa para as nossas pesquisas, até porque o follow-up vai ser por telefone, né? Então, precisa ter realmente aí de 3 a 5 contatos que se der para todo mundo para evitar perdas. Com certeza, isso é algo que tem que ter. A ideia do DDI é muito boa também. Só isso. Voltando à pergunta lá do médico, a subjetividade é uma opinião, tá? O Lucas levantou uma coisa importante aqui, ele falou, porque aí a Iana também perguntou, gente, esse protocolo que vocês estão partilhando aqui, pode uma enfermeira preencher? Pode um aluno de medicina preencher? Pode. Eles estando bem treinados, com uma supervisão de alguém, tendo com quem tirar dúvida, eu acho, sim, eles podem responder sim. Mas alguns itens talvez precisem do apoio do médico assistente. E aí essa pergunta, está escrito opinião médica, tá? Era muito importante que essa pergunta sobre prognóstico fosse o médico assistente. Então, mesmo que é um aluno de medicina que está sendo supervisionado pela Iana lá em Fortaleza, no Ceará, na hora dele responder essa pergunta, ele deveria virar a professora Iana, o que a gente vai colocar aqui, que é a opinião da relação do risco de morte em 12 meses. E aí a professora Iana ajuda ele a responder essa pergunta. O ideal era que o médico assistente respondesse essa pergunta, o médico que está ali atendendo, está envolvido com a pesquisa, mas está atendendo o paciente, tá? Então, idealmente, é a opinião médica para aquela pergunta, tá? Tá. Agora Marlon, o Vitor... Tá. Você me fez uma pergunta que eu acabei não respondendo. Eventualmente, poderia se fazer também da seguinte forma. Baseado nas condições de alta, qual é a probabilidade do paciente vir a falecer em 12 meses? Isso seria um fator importante, creio eu. Quer dizer, nesse contexto atual que você está vendo, ele está indo de alta nessa situação, qual que é a sua estimativa, né? Sim, fica uma pergunta um pouco mais elaborada, né, professor? Tá certo, tá certo. É importante de como ele está saindo do hospital e não como ele chegou no hospital, né? Sim, é verdade, é verdade. Tem razão, essa é uma dica excelente também para essa pergunta. Perfeito. A Iana levantou a mão, a gente está indo para os nossos últimos minutos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida, não sei se eu não estou entendendo muito bem a pesquisa, mas se for muito abrangente, a TAGA, ela é
comparada com o MPI do início e a taga do final? Não, Iana, na verdade, você vai ter a tag em dois momentos, né? Porque, na verdade, Iana, a pesquisa tem uma pergunta de pesquisa central, que é o doutorado da Maria Fernanda, que é o quanto a taga da entrada, da admissão, tá? Ela prevê risco de desfechos adversos após a admissão hospitalar até 1 ano de segmento, né? Mas só que esse projeto Change não é só o doutorado da Maria Fernanda, que é a taga da admissão. Ele vai ter projetos, por exemplo, o pessoal que é de Recife vai usar o iCope, já estou sabendo, eles querem fazer alguma coisa. Então, nós vamos ter outras perguntas de pesquisa, e a gente quer saber se essa taga da alta hospitalar também ela tem um valor prognóstico. Só assim, Marlon e Ana, na verdade, os dados da alta, eles estão organizados meio de uma forma paralela à taga da admissão, mas não é uma taga completa, né, Marlon? Tem uma série de coisas na alta que não vão ser necessariamente vistas, tá? Mas a ideia é que a alta registre o maior número de desfechos possíveis, inclusive como está a funcionalidade na alta, né, se o paciente se recuperou do delírio, né, eventualmente se der para fazer uma avaliação cognitiva e tal, mas apesar dela estar estruturada para ter um paralelo com o que foi feito na admissão, a taga de verdade é só da admissão. Tá? Não necessariamente a gente vai fazer a taga de verdade inteira na alta. Tá bom? É mais uma coisa para estruturar os desfechos que são interessantes da gente marcar. Tá bom? Obrigada. Pessoal, alguma última pergunta final para a gente ir para os avisos? Não? Vai dar 1 hora de reunião, deu 1 hora agora, né? Olha só, a nossa próxima reunião não é junho, então a gente acabou aqui a nossa 4ª reunião mensal e vamos para bimestral a partir de agora. Então, junho não vai ter reunião, mas nós vamos voltar em julho. Lembrando que junho vai ser um mês bem interessante, por quê? Vai ser começar a coleta no HC, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Provavelmente a gente comece no final de junho a coleta, pelo menos no Sírio e talvez na BP e na Unicamp também, e vocês vão estar começando com a entrada da liberação ética local no instituto de vocês. É isso que deve acontecer em junho, né? Por outro lado, vocês já vão estar com o Redcap atualizado aí. Fê, eu te agradeço se puder deixar partilhado só por causa da data que está ali, né? Eu agradeço se vocês também puderem já ir testando esse Redcap que vai estar na mão de vocês, que vai estar liberado para vocês, porque na hora que começar a coleta, aí começa de fato, a coisa precisa começar bem organizada, né? A gente está aqui o tempo todo, eu vou mandar a vocês por e-mail o e-mail da nossa secretaria de pesquisa, o telefone da nossa secretaria de pesquisa, além dos nossos e-mails pessoais e contatos pessoais que vocês já têm, para que vocês tenham também acesso para tirar dúvidas e buscar informações extras. A gente se reúne de volta em julho, dia 26 de julho, agora, numa nova reunião. Eu vou mandar um vídeo dessa reunião de hoje, para quem não pôde estar. A gente já está montando a equipe de ligação telefônica, que vai fazer o segmento pós-alta. Também a gente está fazendo isso aqui por São Paulo esses próximos dias, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Ótima semana para vocês. A gente vai conversando por e-mail e por contato via mensagem, se for necessário. Voltamos a nos ver no final de julho como grupo aqui nessa reunião. A gente manda o link para vocês de novo, tá bom? Ótima semana para vocês. Tudo de bom. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.